Bom dia, irmãos e irmãs. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, por intermédio do poder do Senhor Jesus Cristo, para mais uma vez estar junto com vocês, para aqueles que creem na palavra de Deus e para aqueles que assistem por curiosidade e para aqueles que se faz inimigo da palavra de Deus. Não de mim, que eu não tenho inimigo, mas sei que o inimigo ele se faz. Isso daí é do modos antigo. Jesus Cristo não tinha inimigo, deixa eu lhe dizer bem claro, ele não tinha. Mas apareceram inimigos que carregava os pergaminhos, a Torá, a Bíblia antiga nas suas mãos, mas se fizeram de inimigo do Senhor Jesus Cristo por alguns momentos. E Jesus Cristo falando a mesma linguagem que eles, mas de um modo diferente daquilo que eles aprenderam por si próprio, porque Jesus Cristo na terra já era o Espírito Santo trazendo a forma que ele queria as pessoas posicionadas. Só que as pessoas se posicionaram de uma maneira com a lei na mão, com os pergaminhos na mão, com tudo aquilo que os profetas trouxeram, porque eles estavam certos seguir um profeta. Só que a linguagem do profeta é um pouquinho diferente daquilo que você pensa. Ele fala uma coisa, por exemplo, o profeta Isaías, ele trouxe na sua mensagem acerca de que um filho se nos deu, um filho nasceu. O principado estava sobre os seus ombros. Então, como é que um filho tinha nascido, já tinha se dado, se na época do profeta Isaías, Jesus não tinha surgido ainda? Só que para muitos, aquela mensagem do profeta Isaías se encaixou bem com loucuras, com dizeres lunáticos. E a visão nu, olhando ao olho nu, realmente parece uma coisa loucura. Um filho se nos deu. Como é que tinha dado se Jesus Cristo ainda não tinha surgido? Um filho se nasceu. O principado estava sobre os seus ombros. Era Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. E cadê esse filho? 650 anos antes do Senhor Jesus Cristo ter nascido, o profeta tinha visto um filho se nos dado. Então, para aqueles homens, mulheres, jovens, crianças que estava vivendo um momento, estava à espera de um Messias, achou aquilo que o profeta Isaías mencionou nos seus dias como loucura. Como coisas que eu menciono aqui, às vezes não trago nem com uma clareza bem aberta, porque eu não posso estar tratando com pessoas que comem pão com fermento. Se na Bíblia está mencionado pelo Todo-Poderoso, o que você mesmo disse de crer, que é pão asmo. Como é que eu posso tratar? Então era o que o profeta Isaías, na sua época, estava atravessando. Falando com pessoas que estavam com suas mentes envenenadas, não conseguia ver nada no espiritual, a vida é carnal. Então, por certo, levantaria-se inimigos, como se levantou no tempo do Senhor Jesus Cristo, inimigos. E inimigos com o quê? Com isto aqui na mão. Inimigo com o quê? Com isto aqui, andando para lá, para cá. Por quê? Homens, vidas, pessoas carnais carregando a palavra e já tem uma ideia de como as coisas vai ser e surgir nas suas vidas, e quando o espiritual surge, um filho se nasceu, um menino se nos deu, o principado está sobre Deus. Olha só
há 650 anos antes de Cristo, o profeta Isaías conseguia ver, chamar o Senhor Jesus, o menino, de Deus forte, poderoso. E hoje, no tempo que estamos atravessando, vivendo agora, hoje parece que é 8 do mês 6, 8 parece, alguma coisa assim, não sei dizer, de 2024, as pessoas estão crendo ainda em um Deus trino. Há 650 anos antes de Cristo, que aí já vai se dar contando tudo quase 3.000 anos. Quase 3.000 anos, porque até o profeta Isaías, até Jesus Cristo, levou quase, parece, 350 a 400 anos antes de Cristo. E hoje já chega na faixa quase de 3.000 anos. O profeta Isaías, nos seus dias, viu um menino que ia nascer lá na manjedoura, um Deus forte. Todo o principado, o poder, estava sobre os seus ombros. E Jesus Cristo relatou bem isso dentro de um templo, quando leu a mensagem do profeta Isaías, que isso estava se cumprindo naquela hora. Foi o bastante para vir diversos escândalos, diversos modos de pensar, expulsa esse blasfemo. Imagine Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que me ouve e que vai me ouvir, talvez, provavelmente, ainda pela manhã, porque amanhã os que vão me ouvir à tarde, os que vão me ouvir à noite, os que vão ter tempo só para ouvir à madrugada, saber que Jesus Cristo suja nos dias atuais para esses templos que estão aí, que segundo eles, entre aspas, mencionam o Cristo, e ele dizer, não meu irmão, não minha irmã, isto não é uma obra que eu deixei fundamentada, não, você está levando o povo por um caminho tortuoso. Foi isso que os apóstolos fizeram e disseram? Foi isso que eu fiz e disse na minha época? É isso que você lê na palavra que foi deixada? Expulsa esse Jesus daqui, não serve para nós não. Porque já tem uma ideia, uma ideinha vinda de lá das profundezas do inferno, que encaixou-se por falsos mestres, falsos doutores. Não estou lhe dizendo aqui que sou verdadeiro, mas eu te oriento. Se não quer ficar com o que eu digo, fique pelo menos com isso, se acaso serve. E não venha me dizer que está com isto aqui, quando eu menciono isto aqui que está escrito e você não crê. Que não adianta do outro lado você dizer que, não, realmente aquele pastor Hamilton eu conheço, ele está certo, realmente está escrito, você vive essa vida desregrada, uma vida desgraçada, desobediente, casa rebelde, com a Bíblia debaixo do braço. Cuidado para você não estar imbuído, encaixando-se na mesma posição dos homens que ouviram o profeta Isaías pregar 600 anos atrás. Cuidado para você não ser o mesmo ou a mesma. Jovens, adolescentes, crianças e mulheres e homens, anciãos, novos e velhos, como eu posso dizer assim, não está também encaixado quando o Senhor Jesus Cristo estava andando na terra. Cuidado para você mesmo que me ouve aí, não está nas condições também de quando os apóstolos estavam mencionando sobre a palavra de Deus e a incredulidade tomando um par da situação. A mente vinha, temos que parar este homem, temos que dar fim nele. Ele diz muita coisa que nós não compreendemos, isso é coisa do demônio. Cuidado! Eu quero orar aqui, vamos entrar na palavra de Deus, pois não vou vos demorar. Isto aqui que eu já falei, se eu me calar, já é o bastante para o povo que quer Deus. Quer Deus, eu estou falando de um Deus, no singular, não no plural, os deuses. A segunda pessoa da Trindade, os Deus Trino aí, não. Estou falando aquele que quer Deus.
Senhor Deus, Altíssimo Rei, obrigado por esta oportunidade. Fala com o teu povo, me ajuda. Abre os olhos do que precisa ser aberto. Te peço, Espírito Santo, o Senhor é o colírio. Abre os olhos do povo para se chegar, se for uma filha tua, um filho teu, Senhor. Abraça com a tua misericórdia, liberta e transforma, faz com que ele veja, ela veja, que está até a tempo no Evangelho, mas tem visto coisas estranhas ali e que precisa se libertar disso. Pessoas estão passando suas dificuldades no meio da parentela, no meio do casal, da família. Eu repreendo este mal, mas este mal só pode cair por terra se você, meu irmão ou minha irmã, se despertar e ver este mal, porque o diabo ele se esconde também com a palavra. Ele usou a palavra para defrontar o Senhor Jesus Cristo, e você pode estar sendo usada e usado com a palavra, com o maligno dentro de si. E eu peço nesta hora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que esse espírito das trevas caia por terra agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, que esses falsos líderes, pregadores e mestres, acomodados-se com a prata e o ouro do povo, e que ficaram presos a um Salmo 91, achando que Deus parou ali, está travado ali, que esse demônio caia por terra. Esses líderes religiosos, muitos deles compromissados com dinheiro do povo, com a prata do povo, caia por terra toda a sua obra maligna, sua esperteza, sua técnica serpentina sobre o olhar do povo, e o povo se encantando-se com tudo isso que está aí de engano, Senhor. Oh Deus, abençoa esse povo, mas liberta, Senhor, para com que eles enxerguem a verdade. E a verdade não está no homem, não está com a técnica do Salmo 91, nem do Salmo 23. O Senhor é toda a palavra. O Senhor é que enche o céu e a terra. O Senhor não fica preso em um versículo. O Senhor não fica preso em um livro. O Senhor fica, Pai amado, onde o Senhor tem que ficar, contemplando os filhos teus, as filhas tuas, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E será quando o Senhor voltar encontrará fé na terra, Senhor? Onde é que se encontra essa fé? Ó Deus, ajuda-nos, Pai, pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, eu quero ler aqui uma passagem que se encontra no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5. O título da mensagem: Naamã é curado da lepra. Naamã, o versículo 1, 5:1 de 2 Reis, livro de 2 Reis 5, versículo 1 a seguir. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. O Senhor, estou falando, não era o Senhor da glória, o rei dele. Porque tem que trazer as claras, né? Agora também ele era contemplado pelo Senhor, e você vai ouvir e ver por quê. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos ansírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Vamos ler novamente 2 Reis 5, capítulo de número 1. Naamã, capitão do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito por ele, o Senhor dara livramento à Síria, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Grande Deus, está aqui tua palavra, Pai.
abraça-me com a tua misericórdia, ajuda-me a esclarecer pontos fundamentais que as pessoas possam ver e contemplar aquilo que estamos vivendo hoje, o que estamos para viver, e que a lepra precisa sair do coração dos homens, da vida do homem, da alma do homem, do pensamento dos homens, e eles possam ser purificados por crer no Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, eu te agradeço, Senhor. Irmãos e irmãs, houve uma batalha há muito tempos atrás entre a Síria e Israel, e por um momento conseguiram trazer muitas pessoas para sua terra como escravo, os assírios. Pois a Síria, ela é um país que tinha sua estratégia de guerra, tinha suas maneiras de batalha, e cujo o general, o comandante dessa guerra era Naamã, um homem por nome Naamã. E o engraçado de tudo é que ainda ele sendo um país fora, um gentil, não era um hebreu dos hebreus, era um gentil, o Senhor, não estou falando do Senhor dele, que era o rei, mas o Senhor ainda era com este homem. E por volta e meia, e tantos escravos que foram trazidos para a Síria, vinda de Israel, alguns jovens, adolescentes, pessoas que eles conseguiram trazer, veio uma jovenzinha e, por graça de Deus, por Deus ser com Naamã, essa jovem foi parar na casa do assírio Naamã, junto com sua esposa, para ali tomar conta deles, cuidar da casa. Eu quero dizer já desde já que você precisa estar atento e atenta, minha irmã, pois Deus, com cuidado com a vossa senhoria, com a vossa excelência, pode ter colocado uma pessoa que às vezes você não dá nada, você menospreza, e essa pessoa pode servir de grande ajuda para você espiritualmente. Agora, é claro que temos que ter o cuidado com quem é que recebemos nas nossas vidas e que possa servir de auxílio espiritual para vos ajudar, pois você precisa estar atento. E foi o que aconteceu na vida de Naamã e da esposa dele, da casa dele. Essa jovem menina foi parar como escrava na casa dele. E ela não caiu ali de paraquedas, não. Deus tinha um cuidado com Naamã. Agora é diferente aqui, alguém está dizendo que tem o cuidado de Deus sobre a vida dela. Veja que Naamã, que não cria em Deus, não era um temente ao Senhor, muito pelo contrário, até guerra contra o povo de lá de Israel ele fez, batalhou e venceu, e trouxe irmãos da terra prometida, escolhida lá, Israel, como escravo para a terra assíria. E veja bem, ouça bem aqui, que Deus pega, traz essa jovem para a casa de Naamã. Ali era a prova de Deus que tinha o cuidado com Naamã. Aí você pode pegar e dizer, como é que ele diz uma coisa dessa? O homem vai em guerras, o homem batalha, o homem prende, o homem bate, mata, vence, traz pessoa como escrava ali. E essa jovenzinha trouxe como escrava, e ele está dizendo que Deus era com Naamã desta forma? Mas é claro que era. Você não pode ler a palavra do seu modo de ver e dizer, não, Naamã foi miserável demais, este homem não valia nada, por isso que ele era leproso. A glória de Deus necessitava ser manifestada e provada que Deus era com este homem, não por ele ter vencido Israel em guerra, não. Isso tudo foi promovido apontando para a oportunidade que Deus daria a mim e a você
com os gentios, porque Deus é Deus do povo dele. Ou você não se recorda quando o Senhor mesmo disse lá para a mulher de Samaria que a salvação vem dos judeus? Jesus não disse que a salvação vem do gentio? A salvação vem dos judeus. Então, o povo escolhido, eleito de Deus, separado de Deus, eram os judeus. Mas Deus precisava de um modo a apontar que abriria uma porta de escape para o povo de fora. Porque ele saberia que a salvação vem dos judeus, mas os judeus por algum momento iam rejeitá-lo, não ia crer. Agora também não é crer da maneira que está sendo crida aí, apresentado aí, ouvido aí, visto aí por muitos desses homens. Eu prefiro lhe aconselhar, tome cuidado com quem você está ouvindo, que diz ser evangélico, cristão. Vou contar uma história aqui. A semana passada eu estava conversando com um cristão. Aí ele pegou amizade comigo, conversa vai lá no trabalho. E ele disse a mim que Deus separou uma noiva para ele, uma varoa para ele, aquela alegria toda, que ele gosta muito dela e que não sei o que, mas parece que está havendo uma dificuldade ali pela a mãe da jovem, que ele disse que está compromissado. Ouçam bem a loucura, o que é esse evangelho aí, e ouvindo ele. E aí ele disse a mim, não, Deus já disse para mim que foi anotado com caneta de ouro, agenda de ouro, e que é ela. E eu gosto muito dela, pensei que eu nunca ia gostar de alguém aqui assim, e ele falando e ouvindo. Quando de repente ele pegou e disse, mas Deus já disse a mim que se eu não quiser ela, ficar com ela, que ele já tem outra melhor do que ela para mim. Aí eu pensei comigo, não disse nada a ele, eu disse, rapaz, esse Deus é um Deus que eu prego lá, é o Deus descarado que está aí, um Deus ladrão, um Deus amante do dinheiro do povo, um Deus de idolatria, um Deus terceiro, um Deus trino, um Deus que dá que suco de uva, um Deus que dá pão com fermento, um Deus que não batiza as pessoas corretas e as pessoas não crerem, é esse Deus descarado que está aí, ó gente. Ele disse a mim que, olha só a loucura, eu estou dizendo que eu ouvi, com esses ouvidos aqui, que a terra há de comer, que Deus já anotou, com tinta, cor de ouro, já botou na agenda, que é ela. Depois ele já está dizendo o que Deus disse a ele, que se ele não quiser ela, que ele já tem outra preparada melhor. Eu pensei, meu Deus, aonde vamos parar? E aí, pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra de Deus, se embaraçam e dizem, é mesmo, Deus vai abrir uma segunda oportunidade. Não, não é assim, meu irmão. Não é assim. Acatelai-vos, porque tem muitos desse aí, com a obra de engano, e você tão crendo, que eu sei que crê, não venha pra cá dizer a mim que não, que eu não gastei minha mente com cachaça nem droga, não. Minha mente é sã, graças a Deus. Eu vivi uma vida de trabalho, desde de jovem. Por isso eu estou com 48 anos, vou fazer aqui, ó. Não estou com pinta de acabado, porque eu não me acabei nem meus tempos de vida, nem com bebida, nem com droga, nem perdendo noite, trabalhando, cuidando da minha vida. Então, eu olhei assim, eu digo, que Deus vagabundo esses homens, me perdão com a palavra, mas é um Deus vagabundo, um Deus que já assinou com tinta de ouro, porque esse Deus, quando eu falo vagabundo, descarado, bandido, eu sei qual é o Deus que eu estou falando. O Deus desse século que está lá em 2 Coríntios 4,4, já cegou, fechou o entendimento para com que não resplandeça a glória de Deus em vós. E muitos estão sem a glória de Deus, mas dizem que tem Deus, e eu não quero esse Deus aí de forma nenhuma na minha porta. E eu oriento a vocês que caia fora disso. Então vamos voltar aqui para Naamã, né? Eu estou contando isso, não é contando a vida dos outros, é para vocês se alertar, porque a minha obra aqui é de despertamento, é para beliscar a mente de vocês e ver o quão distante de um Deus verdadeiro você se encontra distante. Fique atento com esse tal de Deus que trazem aí.
ainda fala em nome de Jesus? Satanás fala. Satanás também tem obra de prodígio. A Bíblia fala que ele faria prodígios e maravilha. Se você está no meio cristão, evangélico, aí dizendo que está com Deus por causa do prodígio de maravilha, Satanás é mágico sim. Satanás ele é piloto de avião, ele é motorista de ônibus, ele é motorista de carro, ele é taxista, ele é motoqueiro. Satanás ele é piloto de helicóptero. Satanás é pobre, Satanás é rico, Satanás é tanta coisa. Satanás é pastor, Satanás é obreiro, Satanás é porteiro, Satanás é quem manda na igreja, Satanás é quem manda no povo, Satanás é que está na terra, Satanás é que faz tanta coisa aí. Agora, para com os filhos de Deus, os que não estão envenenados, não comeu da panela envenenada pelos homens, consegue escapar dessas coisas. E não venha dizer a mim que você escapou, está escapado ou escapada dessas obras de demônio, se você crê naquilo ainda que não está nem escrito. Porque aonde o Senhor levantou uma mulher por pastor ou pregador? Aonde o Senhor deu ordem para mulheres ir pregar o evangelho? Como eu já vi muitos até dizendo, não, minha mulher, você tem que sair para sair pregando o evangelho a toda criatura. Eu ouvi ele dizer, que loucura, Jesus deu ordem, foi para os 12. Não que a mulher não seja capaz de falar de Deus. Ouçam bem aqui, eu vou posicionar bem a coisa. A mulher é capaz de fazer isso e muito mais, só que isso ela está fora da posição. Porque essa posição ela teria firme se nossa mãe Eva lá no princípio não tivesse contradito aquilo que Deus falou. Se ela cresce em Deus, provavelmente a mulher teria a sua posição para pregar, para falar do reino de Deus, mas por Eva ser enganada, deu liberdade para o mal todo que está aí na terra se surgisse. Então, a mulher logo perdeu essa posição de que ela possa estar mencionando, falando alguma coisa, porque a mulher é fácil ser enganada. E quando eu falo de mulher, por revelação, mulher trata-se de igreja. E veja se a igreja não está enganada. Veja se a igreja não está comendo pão com fermento. Veja se a igreja não está enganada tomando suco de uva. Veja se a igreja não está enganada hoje que não lava os pés dos santos um dos outros. Veja que a igreja não está enganada que não aceita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja se a igreja está enganada levantando pastoras e pregadoras. Veja se a igreja não está enganada que dão ênfase às mulheres pinicar o cabelo, cortar o seu cabelo, sendo que a mulher não é para cortar o cabelo. Veja se a igreja não está enganada com homens com cabelos longos e a Bíblia fala que não é lícito que o homem tenha cabelo crescido. Veja se a igreja não está enganada. Ou eu estou mentindo aqui? Veja se a igreja não está enganada se você encontra um pastor, um líder tratando disso aqui e de outras coisas que você já assistiram ouvindo eu mencionar, se eles mencionam. Você não vai ver nunca um pastor tratar de política, falar mal de político, falar do trabalho errôneo que eles estão aí, porque eles são envolvidos. Se ele falar, o prefeito não vai dar 10 sacos de cimento a ele para rebocar a parede. Se ele falar contra o governador não vai estar ajudando ele nas coisas dele lá na obra que ele disse que tem de Deus. Ele não pode falar dos políticos de maneira nenhuma, eles estão envolvidos, porque eles precisam criar uma massa, ter uma massa para eleger o povo dele lá. Então você não vai ver, mas você disse que está com Deus, crê em Deus. Me perdoe, mas esse Deus eu não quero de maneira nenhuma para mim. Não que eu seja melhor, mas eu preferi ficar com aqui. Não carregar aqui só por carregar. Crer aqui. Então Naamã era um gentio, um povo gentio, mas perante o seu rei, ele tinha grande admiração. A admiração que ele tinha vindo do homem aqui na terra, porque ele foi um grande batalhador. Agora, só Naamã aqui, para ser general, ele venceu sua juventude lutando, guerreando.
E nós sabemos que a gente vive um tempo de grande injustiça. Você virá chegar a um ponto de general hoje no exército, seja lá capitão, comandante de uma guarnição aí da polícia, você tem que ter batalhado bastante. Não é como hoje. Hoje a coisa tá boa para os policiais, tá? Para a polícia hoje a coisa tá boa. Hoje basta o cara ficar só ali na frente do computador, tem uma formaçãozinha, ele bota logo uma estrela nos ombros. Ou tem uma amizade lá dentro. É ou não é? Eu vou falar claro aqui. Aí, nego, já viu o pastor tratar disso? Não fala, porque ele é envolvido e tem medo que derrubem ele, mas só que a verdade aqui vai ser dita. É diferente de antigamente. Antigamente um homem, para chegar a uma posição de general, comandante, ele tinha que ter carregado muitas armas, muito poder de guerra, lutado muito, batalhado, tomado tiro, diversas operações, corte no corpo. Não é como hoje. Hoje o cara vira tenente, bota umas estrelinhas ali só por estar no computador dentro de sua sala. Nunca deu um tiro na vida. Nunca saiu. Veja, a grande maioria dos comandantes hoje, do general, comandante, nunca pegou uma metralhadora e saiu dentro de uma mata. Veja, se não é, eu estou mentindo aqui. Você vai ver o pastor tratando disso, que ele nem se interessa, ele tem medo de cair num chumbo grosso. Só que eu não tenho medo, porque a verdade deve ser dita, que eu pare minha vida por dizer a verdade. A verdade tem que ser dita, mencionada, pelo menos por um, né? Ou um aí, em algum lugar, em algum estado tem que ter. Então eu trato de tudo aqui, eu trato com o prefeito quando tá mal, o vereador, o governador, tudo tá mal, e se a guarnição, quando o médico trata mal as pessoas, não cuida bem da saúde das pessoas, é um mar médico e tem pessoas que não tem fiscalização. Cadê a fiscalização desses hospital público aí, ou privado? Como eu tenho um plano de saúde, já fui tratado, sabe como? Bem, por um segurança do hospital privado, do plano que eu tenho, foi. O vigilante foi que me salvou naquele dia. Então quer dizer que tudo que eu pago do plano, que tem um plano eu pago há 7 anos, um plano não vale de nada. E quem vale é um homem tomar uma ação. Você veja a importância que tem a desgraça chamada dinheiro, que esses pastores seu amam tanto, falam tanto. Você tem que dar. Você já viu a importância da desgraça ao dinheiro? Não presta para praga nenhuma se você não se deparar com pessoas boas, como essa jovem aqui foi deparar lá na casa de Naamã. Ele estava enfermo, mal, era comandante, batalhou as suas guerras desde de jovem, veio chegar a um ponto de coronel, comandante de guerra, já cansado, mal, não podia abraçar sua esposa, não podia estar bem dentro de sua casa, entristecido, e Deus contemplando aquilo, e chegou o dia do fim da vitória, vinha Naamã, porque era um homem escolhido de Deus. E como é a prova, irmão Hamilton, que essa pessoa foi escolhida de Deus? Quando uma jovenzinha, vinda de Israel como escrava, foi parar dentro da casa de Naamã e viu a sua senhora, que era a esposa de Naamã, muito entristecida, né? Que você sabe que uma pessoa está enferma em casa, quase nem vê ele anda mais em condições de guerra do que com o aconchego da sua família. A menina perguntou: o que é, minha senhora, que está vendo? Vejo uma pessoa que está como escrava ali, trabalhando, foi tirado, separado da sua família, dos seus familiares, mas mesmo assim tinha o coração plantado de amor para ver o que podia fazer. Ela contou o caso que tinha ocorrido com o marido. A menina disse: pois lá em Israel tem um profeta que pode cuidar da coisa que está aí sobre o seu marido e trazer cura ele. Você crê em um profeta? Você não crê em profeta, você crê num profeta e profetiza: eis que hoje eu te dou uma geladeira seminova, nova. Eis que tem uma profetiza aí, um profeta dizendo que eis que te dou um guarda-roupa novo. E o profeta que lhe traz a palavra não serve. Por isso que andam muitos enganados, sem conhecer coisa alguma acerca das Escrituras. Então Deus contemplava Naamã e
por contemplar, veja que eu li aqui o versículo 1 de 1 Reis 5. Vou ler novamente, onde eu ler eu vou parar um ponto aqui para você. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem. Ele era grande. Grande por quê? Batalhou muitas guerras para o seu senhor e venceu. Então como é que vamos fazer? É diferente de hoje. Hoje não. Hoje você guerreia no seu trabalho, você guerreia fazendo isso, vai guerreia fazendo aquilo. E o seu senhor, por ele, você já estava nos infernos. Se pudesse, ele até lhe matava para não pagar o seu salário. Estamos atravessando esse tempo desgraçado de homens sendo seu senhor, seu patrão. Que você tá lá batalhando, sabe quem ganha a vez? Aquele só chega atrasado, atrapalhado, todo errado, mentiroso, o outro bate o cartão dele para dizer que ele trabalhou. É esse daí que pros homens. Demônios! Mas vamos lá. Diante do seu senhor, ele era grande diante do seu senhor. E de muito respeito, porque o Senhor, dará livramento. Agora aqui está falando do outro Senhor, Deus do céu, que dava livramento. Não era o Senhor que tinha admiração por ele, como o rei que dava livramento a ele. Já era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Cadê aqui? Dava livramento ao ansírio, que é Naamã. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Então Deus dava grande livramento a ele. Você veja que ele conseguiu até vencer o povo que é de Deus, escolhido de Deus, trazer alguns como escravos. Mas tudo aquilo tem um propósito, meu irmão. Tudo isto tem um propósito, minha irmã. Para provar Naamã diante a tristeza, a dificuldade, porque veio já ganhar uma condições de general, já todo mal acabado, um homem experimentado de guerra, sofrido, viu muitas flechas passar pelo seu, se não foi até atingido por algumas, viu muitos cortes, muito sangue dos seus companheiros que entrou em guerra, que comia junto com ele, dava risada junto com ele quando tinha tempo, viu muitos deles ir embora e venceu muita guerra por seu senhor, o rei da Síria, e ganhou o título de general já na sua quase velhice, já não tinha nem mais força, só tinha a inteligência, porque a força está com um jovem. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, se não for engano meu, não sei se é o provérbio ou Eclesiastes, mas eu acho Eclesiastes. A força está com um jovem, mas você veja que a experiência está com a pessoa velha. Só que a pessoa velha, ela está com a experiência de guerra vencida. É diferente dos dias atuais hoje. Hoje as empresas ela quer dar oportunidade aos jovens. E se tem um velho ali que tem experiência, logo botam um gerente novo, pega algumas basezinhas ali com o velho ali sendo enganado, lebridiado por conversa de Satanás, utiliza da inteligência que ele tem, as técnicas. Se o velho for sábio e perceber, ele não vai abrir tudo. Porque eu já trabalhei em empresa assim, você está pensando, não trabalhei não? Já trabalhei em empresa há muitos anos que depois o proprietário morreu, o filho veio me procurar. Porque sabia que eu sabia como o homem trabalhava para fazer a coisa e ir para frente. Ele me contratou de volta, o filho. Eu já não estava mais lá, já tinha ido embora, já tinha mais de 3 anos, 5 anos, já tinha ido embora dessa empresa e fui contratado de novo pelo filho. E ele veio consultar a mim como é que o pai dele fazia. Ele, antes de me contratar, ele já estava fazendo, mas fazendo tudo errado. E perguntando a mim, em reunião nós dois, eu disse para ele, da forma que você está indo. Eu tinha amigos ainda que trabalhavam lá, me passou alguns detalhes, como ele trabalhava mal. Eu disse, do modo que você faz, você não vai para frente com esta empresa, não vai não. Porque seu pai trabalhava totalmente diferente. Como assim, Hamilton? Eu digo, assim seu pai fazia isso e aquilo, e a coisa ia. Mas espera aí para mim não dá não. O jovem que tomou conta de 2, 3 empresas do pai que eu participei, vi
o homem crescer, ser rico. Meu patrão era rico. Morreu, deixou tudo aí para 3 filhos. E sabe o que ocorreu? Eu não estou mais lá, já tem muitos anos que saí. Ele não suportou a coisa, vendeu as lojas, vendeu tudo, alugou outras e não sei, nem o pai morreu, deixou, parece 35 apartamentos, não sei nem se ele tem 10 mais. Não deixou. O ex-combatente era eu. Participei, andei muitas madrugadas com o pai dele, ajudando o pai dele a crescer. Não quis ouvir minha orientação e hoje nós atravessamos isso. Então, a grandes empresas não dá mais credibilidade aos velhos. Os velhos trabalhou ali, né? Deixe um ancião que começou lá junto com o dono da Mercedes-Benz. Deixe um ancião que começou ali junto com a marca BMW. Deixe um ancião que começou ali no tempo da Volvo, quando iniciou, dá um palpite que os grandes jovens que estão ali na frente, fabricando seus carros, eles vão querer ouvir um ancião desse? Não vão querer, porque é esse combatente que sabe o princípio errado que está tendo. Deixe um ancião que começou lá na Nestlé, na marca Leite Ninho. Você vai ver pastor falando disso, né? Olha, deixe minha boca quieta, dá vontade de ir. Então, você vai ver um ancião que começou lá na Leite Ninho, dizer, não, seu pai não fazia assim não, para com que ter uma sustentabilidade e sustentar aquilo que seu pai deixou na essência do Leite Ninho, é assim. Eles não vão seguir porque eles dizem que é muito gasto e a qualidade do Leite Ninho hoje é boa. É igual como no passado, quando eu era criança, que nada. Tem homem para dizer a verdade. Não venha para cá, se tem alguém aí que vai me assistir algum dia que foi gerente ou que é gerente da Leite Ninho, tomar vergonha, pois a qualidade tá baixa. Você não vai ver pastor tratar disso, mas eu trato porque eu conheci o Leite Ninho. Deixe um ancião da antiga Coca-Cola opinar para esses jovens que estão tomando conta hoje da empresa Coca-Cola e dizer, não rapaz, espera aí, a essência que seu pai começou não foi assim não, isso daí está tendo desvio, está tendo uma química que está fraudada, a química original é esta que eu vi seu pai fazendo para a Coca-Cola ser o que é. Joga a Coca-Cola 20 litros na pia, eu quero ver ela desentupir pia hoje. Porque os jovens estão na frente, cheios de inteligência, derribado amante da prata e do ouro e oferecendo carniça pro povo. Deixe um ancião que trabalhou lá na antiga Coca-Cola orientar, dizer, não rapaz, eu vi seu pai fazendo. Quando ele começou tudo, eu estava do lado dele, eu vi isso, eu vivi isso. Eu comecei, não muito tempo, o homem já estava rico quando eu comecei a trabalhar com ele, mas trabalhei com ele 9 anos. Vi tudo, ele me orientou tudo, ele me falava tudo, era homem de confiança dele. E ele cresceu e eu ficava admirado como é que ele investia tanto daquela maneira. E o filho pegou e me chamou de volta para trabalhar com ele. E agora ele foi sincero, perguntar a mim como é que ele fazia para coisa ir para frente, que o pai dele fazia, porque ele não acompanhou a labuta do pai. Ele estudava, se formou, o pai pagou a formatura toda, mas eu que não estudei é que acompanhei a labuta do pai, a luta do dia a dia. O pai dele também era formado, mas cresceu financeiramente. Vendeu tudo, acabou com tudo, não quis ouvir o ex-combatente, já cansado de guerra. Eu já estava com seus 30 e poucos anos, ou 30, não sei, na época, ou 29, alguma coisa desse tipo. Ele estava com seus 20 anos, ou 19, 18 anos, assumiu a coisa do pai e não foi para frente. Eu disse, seu pai fazia isso, isso e aquilo, mas é muito gasto. Aí você vê as grandes marcas hoje, assim. Então o comandante aqui da capitão da guarda, Naamã, ele chegou como capitão, comandante de um grande exército da Síria, mas já estava todo cansado de guerra.
já tinha vencido muita estratégia ele tinha, talvez tinha até de sobra para ajudar até outros exércitos de outro país. E você vê que o senhor aqui dele, o rei, tinha grande admiração, porque vencia a guerra facilmente, porque o homem passou a sua juventude distante da esposa, distante da família, arquitetando meios, caminho, é isso que você precisa fazer, arquitetar meio, caminho na sua mente para se chegar mais perto de Deus, ouvindo homens de Deus sincero que traga a verdade, a palavra sã, sem esse negócio de estratégia, fica preso, prendendo você em um Salmo 91, como Deus está preso só em um Salmo 91, e você vê a estratégia tão derribada que todas as lojinhas acompanha isso, porque foi o meio e modo que eles viram, que as pessoas se afeiçoaram, a grande oração poderosa. O Salmo 91 para eles é uma oração poderosa. Foi uma oração poderosa para os dias de Davi. Hoje eu lhe oriento, mencionando aquilo que Jesus Cristo falou, ore o Pai Nosso. O Jesus falou aqui para Pedro quando teve curiosidade para ensinar ele a orar. Ore o Salmo 91 que era poderoso. Mas serve isso para você? Então, meu irmão, minha irmã, ouça pessoas de guerra. Pessoas que... Quantos aí? Tem líderes aí que nunca mandaram ele, o Jesus dele, tomar não sei aonde, nunca passou o seu mal um bocado, nunca furou o seu pé em prego, em vidro, falando do evangelho por aí, nunca saiu corrido. Eu já saí correndo até na frente de pessoas com o cipó caboclo, pai de santo, feiticeiro querendo me dar uma surra de um cipó caboclo porque eu estava falando do evangelho para ele. Eu já saí correndo da frente de outros com a água suja lá de candomblé, outro candomblezeiro para jogar em mim. E fica um bocado desses aí que não tem experiência nenhuma de nada, nunca viu nada, acompanhou só um tempo ali, um período de tempo, viu como o seu líder lucrou. Esse daqui nunca lucrou nada não, esse daqui amou a Deus e o povo para trazer para a palavra de Deus. E é o que eu menciono como ele mencionou. Ele começou em uma igreja batista e viu quão distante de Deus o seu líder e a sua igreja estava, e conversou com o seu líder religioso e foi rejeitado, cuspido fora, disse que ele estava vendo alucinações. Isto está aqui na cabeça dele. Que foto de líder religioso já foi tido? Você já ouviu? Isso aqui é o sobrenatural, é o Espírito Santo que se mostrou, por isso que eu creio. Veja, eu já vi diversas fotos de vários líderes, dos fundadores das Assembleias de Deus, já vi fotos de outros fundadores de diversas denominações, mas ver o poder de Deus como está aqui, foi investigado pela polícia de lá dos Estados Unidos, e disse que foi o único ser fotografado originalmente, que está lá dentro de um museu guardado, minhas 7 chaves, que foi o único ser que se deixou fotografar. Por isso que eu creio, e só pode aparecer Deus na vida de um homem que andou segundo a sua palavra, não ficar enganando o povo, prendendo o povo com conversinhas mole e atrás disso do povo não. Então Naamã, vamos voltar para Naamã. Naamã, ele estava cansado de guerra, a velhice já estava sobre os seus ombros e ganhou aquele título de capitão de guerra por passar seu mal um bocado, como eu falei agora há pouco, que é diferente dos dias atuais. O cara ganha estrelinha, comandante, terceiro tenente, quarto tenente, sargento, não sei o que lá das coisas. Nunca deu um tiro, nunca entrou na mata atrás de um bandido, nunca nada. Nem para se esconder daqueles que têm coragem para ganhar esse título de terceiro tenente, de segundo tenente, nunca fez isso. E eu acho uma coisa errada. Se tem alguns policiais aí que vai me ouvir, que está inscrito no meu canal, sabe que eu não estou mentindo. Não, aqueles que já recebeu até tiro, que é para ser primeiro e segundo tenente, que já lutou, já entrou em guerra aí, nas invasões, nas lutas.
e no exército, já foi em guerra lá, já esse daí é para ser comandante, capitão, cheio de estrela, esse sim. É como nos dias de hoje, você vai pegar o quê? Ah, eu tô querendo vir para Panamá, mas a coisa tá pendendo pro outro lado. Você vai ver hoje pessoas que nunca entrou em um avião, é o professor de técnica como você pilotar um avião. Nunca entrou em um. Hoje você vai ver pessoas, agora vamos para a política, os pastores não tratam disso e eu posso tratar porque eu voto, pago meus impostos, não sou pirata, não sou bandido, pago meus impostos devido, então posso falar sim da política, diz que crente não pode estar falando, mas só que eu tenho que falar da política porque o político também é um homem, é um ser humano, uma pessoa, e ele diz ter Deus, então se ele tem Deus, ele tem que fazer o que é certo, o correto, perante a sociedade. É como um pastor também ele tem que fazer certo, o que é correto perante a sociedade, senão ele vira essa classe que está aí de quinta categoria que nós acompanhamos hoje. Então o político, ele está ali representando o povo, tem que representar bem, falar a verdade bem, matar a fome, a sede do povo bem, calçar e vestir o povo bem. É para isso que o povo paga os seus impostos, inclusive eu também. Então o político está ali para isso, para tratar do município, do estado bem, cuidar dos transportes bem, cuidar das praças bem, botar segurança bem, tratar das calçadas bem, porque tem uns anciãos que está tropeçando por aí, caindo em calçada, quebrando o rosto, se fraturando, porque tem um incompetente do outro lado mal como governante de um estado, do país, do mundo. Tem que estar, então pronto. Então quando esse governante está aí, ele chegou lá, e se você perguntar, ele vai dizer não, né? Como eu já vi muitos dizendo, não, Deus disse que temos que honrar os nossos governantes, orar por ele. Orar por ele é ele também fazer o seu papel de político, como representante do povo, seja ele prefeito, vereador, governador, presidente, senador, deputado, estadual, federal e etc. Tem que tratar o povo bem, não fazer o povo da carniça que eles têm feito, só se sugando do povo e nada pro povo. Como a igreja que está aí, só sugando do povo e nada pro povo, só ideiazinha de campanhas e mais campanha desenfreada, tirando do povo. É outra política também ali, enganando o povo e o povo cada vez mais mal. Estou falando bobagem aqui. Tenha um homem aí, uma mulher de seriedade, de respeito, que garanta ainda as suas calças e dê sua nota. Depois que você vê esse trabalho, dê sua nota e diga no que eu estou errado aqui. Porque aqui tinha um comandante da guerra, Naamã, 2 Reis 5, que era respeitado pelo seu senhor. E o senhor, por outro modo, se era um rei, é um político, não é isso? Um governante. Mas tinha respeito pelo seu senhor. Aí eu estou falando de comandante, de guerra, de soldado, pronto. Tem um comandante da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia do Exército, tudo. Qual o respeito que está tendo pelos soldados aí que está guerreando? Que nunca tomou um tiro, nunca foi para um meio de guerra, de tiroteio, tá cheio de estrela, o que está em guerra não ganha nenhuma. Isso é respeito a favor de um soldado que está no dia a dia, perdendo noite, atravessando essa criminalidade toda que está aí? É respeito pelos seus senhores? Não sei porque Deus está me levando sobre essa coisa. E se tiver homem aí o suficiente, pode ser até um coronel. Mande seu recado lá e diga não, eu respeito e tem 10 ou 20 ou 30 que eu já indiquei e ganhou as suas estrelas. Ou quem está ganhando é os seus lá escondidos que nunca deu um tiro nem numa parede. Rapaz, você não vai ver pastor tratando disso, não é da ossada dele realmente, só que um policial, um comandante, um coronel também suga do Estado. E quem é que sustenta o Estado? Não é o meu imposto? Não é o imposto do povo? Vocês não sabem disso não, porque o seu líder lá nunca lhe ensinou isso, né?
Ah, meu Deus do céu. Então, Naamã, Deus provou que estava com ele quando aquela jovem adentrou na sua casa. E pôde contemplar a tristeza da sua esposa, por tempos e mais tempo não vê o seu marido, ele está em guerra, sempre arquitetando um meio para vencer guerra, o seu senhor, comandante do estado, o rei ali, agradado com ele, Deus também contemplava Naamã pelos seus esforços. E por isso essa menina foi parar lá na casa dele, para indicar um profeta, na qualidade de profeta, pois o seu marido será sarado. Manda ele descer para Israel. Eu lhe indico que é verdade, quer estar sã, quer ter a palavra pura e verdadeira. O profeta William Marlon Brana, pesquise e veja. Você vai ver muitas notícias negativas sobre ele, mas sabe por quê? Ele não vendeu não trocou a palavra por dinheiro. Nenhum homem que prega o evangelho hoje, com suas tecnologias e tudo que tiver hoje a favor dele, fez a terça metade do que esse homem fez na sua época, em 1945, 50, 55, o que ele fez. Faça o teste. Eu vou ler aqui uma mensagem dele até, Amor Divino. E eu trouxe essa mensagem pregada em 1956 pelo profeta William Marlon Brana. Ele deu o título Amor Divino. Então foi o amor divino de Deus sobre a vida de Naamã, trazendo aquela jovem para indicar, apontar que não tem meio de vida e salvação e libertação se não for por um profeta. Vou ler o parágrafo pequeno aqui e já estou finalizando. Por quê? Quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma o seu lugar. Pronto, o amor divino tomou par da situação daquela jovem para tomar as dores da esposa de Naamã e indicá-la o caminho correto que ele poderia percorrer para adquirir a sua salvação, pois ele estava com lepra, e lepra na sua época era uma doença transmitida, que transmitia fácil e que não tinha cura, mas por ele a respeitá-la, aquela menina que ele sabia de onde veio de uma terra de Deus, escolhida de Deus, menina de Deus, ele pôde receber este amor divino que saiu da jovem, anunciou a sua esposa, a esposa confiou e deu a ele. E ele, Naamã, pediu ao seu senhor, o seu líder, que ele voltasse ali em Israel. E o homem mandou carta para o outro rei, liberando por respeito a grandes guerras e como comandante, capitão de uma guarda, que ele venceu muita guerra, deve ter recebido algumas flechadas, uma facazinha, que na época não tinha arma, não era revólver, era tipo espada, coisa de lanças e flechas, escudo, etc. Deve ter recebido seu corpo marcado também e adquiriu uma doença. Provavelmente pode ter pegado até de algum inimigo em guerra que ele teve, mas Deus estava o contemplando. Eu espero esta manhã que Deus contemple a sua vida, que você se saia dessa conversa molezinha que diz, está falando de um evangelho aí chucro, minúsculo, caído, que você não vê nada, verdade alguma, a verdade é tudo oculta. Você não vê favorecendo em nada, ali abrindo o olho em nada. E eu lhe desperto que você receba o amor divino de Deus. E creia em um profeta, na qualidade de profeta, e receberás galardão de profeta. E foi isso que ocorreu na vida de Naamã. O amor divino sobre uma jovem. Então, se você conhece alguém, uma pessoa que entrou na sua vida, seja até por meio das redes sociais ou pessoalmente, você sentir que disserta a verdade que você nunca ouviu,
continue, vá ouvindo. Não fique ali com aquela pessoa que fica só com a conversinha mole, dizendo, não, minha filha, que eu sei, viu? Eu não sou bandido porque eu não tenho esse espírito. Deus vai lhe abençoar. Você não precisa mudar a maneira que você está, não. Deixe Deus resolver tudo. Deus vai melhorar a sua vida. Se você anda errada, continue andando errada. Que Deus é contigo. Ele está sempre no meio dos errados. Deus gosta também daqueles que bebem. Não precisa você parar de beber mais, não. É importante que Deus está no meio de você. Que Deus deve virar um cachaceiro, né? Não pare de curtir as suas festas, as suas roupas curtas, não importa, Deus não está olhando para a sua roupa curta não, Ele está olhando para o seu coração, Deus quer coração. Fuja dessa conversa mole de demônios, eu lhe oriento, fuja dessa conversa mole de Satanás, pois o Deus desse século já fechou o entendimento dele e bloqueou. E cuidado para com que o mesmo que está com sua mente e seus olhos bloqueados, fechados por Deus, você não está seguindo e está sendo bloqueado e bloqueada também. Porque com Naamã foi diferente. Era um ansírio gentílico, que Deus agradou-se dele e mostrou a salvação e a cura através de uma jovem quando botou na sua casa como escrava, e ele creu e percorreu não sei quantos 1000 quilômetros para ir ter o encontro com o profeta Eliseu. É o amor divino sobre a vida de um ser humano projetado para com que ele receba a sua vitória. Louvado seja Deus, que Deus possa estar abençoando e libertando cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. E amanhã, se Deus quiser, pela manhã teremos culto. Grande Deus, Pai justo, obrigado por esta oportunidade, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, ajuda, liberta dessas algemas satânicas, que eles venham ter fé, uma fé divina, vinda do Senhor para se comprometer com as tuas escrituras sagradas, Deus. Não está comprometido com ideinha, conversa de homem que não fala verdade nenhuma, são como os políticos envolvidos em várias maracutagens para enganar o povo. Ó Deus, liberta essa, se é filho ou filha tua, que o amor divino seja projetado na vida dela e ela venha se comprometer com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço e te agradeço. Amém.